Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Ricardo Batista Palavra Viva, trazendo uma palavra do Senhor ao teu coração no dia de hoje. Tema da mensagem: quando Deus usa uma jumenta para falar. Texto base, Números capítulo 25, do 28 ao 30. Versículo da pregação: então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Então a Bíblia trazendo aí esse versículo do Balaão, profeta, onde ele espancou ali a sua jumenta 3 vezes. Trazer aqui a introdução da mensagem. Essa pregação é rara porque fala de um milagre que não envolveu fogo, trovão, nem profeta, mas uma jumenta que falou. Olha que interessante, uma jumenta que falou. Sim, Deus abriu a boca de um animal para alertar um homem teimoso. A pergunta é: quantas vezes Deus já usou algo improvável para te livrar, mas você ignorou porque não veio da forma que você esperava? A história bíblica de Balaão, ela conta ali que o povo de Israel, passando por aquela localidade, Balaque temeu o povo do Senhor. E ali Balaque chamou a Balaão e pediu que Balaão viesse amaldiçoar o povo de Israel. E aí os homens que Balaque enviou, chegando na casa de Balaão, conversando ali com ele, Deus chega para Balaão e pergunta: quem são esses homens? E aí Balaão responde: então, Balaque que enviou eles até aqui em casa. E aí Deus chega para Balaão e fala assim: você não vai com eles. Deus deu a palavra, você não vai com eles. Mas só que interessante que Deus falou e ainda assim o Balaão depois foi pedir uma nova palavra a Deus. Tem pessoas que às vezes, por ficarem ansiosas por ouvir a voz do Senhor, às vezes querem ouvir em qualquer lugar, de qualquer forma, ou às vezes Deus já deu uma palavra e ela quer uma outra palavra. Às vezes Deus já revelou algo e ela quer uma outra revelação. Deus já tinha falado com o Balaão, mas ainda assim ele não tirou do coração dele a vontade de ir. São 3 tópicos, trazer aqui o primeiro tópico. Deus usa o improvável para te livrar do irreversível. Balaão era profeta, mas estava cego pela ganância. Olha só, ganância. Deus já tinha falado para ele não ir, mas a ganância de quê, Ricardo? Pelo que Balaque ofereceu. Balaque falou: olha, se você vier aqui, eu tenho muito para te honrar, eu tenho muito para te dar, eu tenho muito para te oferecer. E aí a ganância entrou no coração de Balaão e ele sentiu o desejo de ir, ainda que Deus já tinha falado para ele não ir. E quando ele vai, a Bíblia diz que a jumenta viu o anjo com a espada desembainhada e parou. Balaão, no entanto, insistia em seguir por um caminho de destruição. Tá ali Balaão com a jumenta, só que a jumenta para. A jumenta parou porque ela viu o anjo, mas Balaão não viu. E por que Balaão não viu o anjo? Porque Balaão estava focado naquilo que Balaque tinha para oferecer para ele. Às vezes, quando nós estamos tão focados em algumas coisas que não são de Deus para a nossa vida, a gente deixa de ouvir ou ver aquilo que Deus tem. Assim estava Balaão, cego. Revelação: às vezes a repreensão vem da boca mais improvável, mas é Deus tentando evitar
a tua queda. Trazer aqui o segundo tópico. Quem anda com Deus não ignora os alertas. Deus sempre avisa antes de permitir algo acontecer. Mas quando o coração está duro, até a voz da jumenta soa como loucura. Balaão só enxergou o anjo depois que a jumenta falou. Revelação: o perigo não é o inimigo com espada. É quando você ignora a jumenta que Deus colocou no caminho. Para quê? Para te acordar. Segunda vez o anjo aparece diante da jumenta, na frente de Balaão. A jumenta vê o anjo e Balaão não vê. Na terceira vez, para novamente o anjo. A jumenta vê e Balaão não. E aí Balaão começa a espancar a jumenta. E aí a jumenta vira para Balaão e fala. A jumenta falou. A jumenta perguntou assim: alguma vez eu fiz isso? Aí Balaão: não, mas tá fazendo hoje. E eu não sei porque que você tá fazendo isso. E aí aparece o anjo diante do Balaão. Vamos para o tópico 3. Deus não precisa de palco para falar. Ele precisa de um coração que ouça. Deus usou uma jumenta porque o profeta não estava o quê? Deus usou uma jumenta porque o profeta não estava ouvindo. Porque Deus já tinha dado a palavra, ele recebeu a palavra, só que ele ainda quis ir lá. Já tinha a palavra, mas queria uma outra palavra. Deus pode usar um louvor, uma criança, um problema, até um desconhecido na rua. Não subestime os meios de Deus. Submeta-se à voz dele. Revelação: você não precisa de mais sinais. Você não precisa de mais sinais. Você precisa de mais sensibilidade. Você precisa entender que há várias formas de Deus falar. Através da palavra, através do louvor, através de um sonho. Deus pode falar de várias formas. Mas a questão é que quando você está focado naquilo que ele não tem para você, às vezes você vai ouvir algo que não é de Deus. E aí você deixa de ouvir o Senhor. Deixa de ver o que Deus está fazendo. Assim estava Balaão naquele momento. Cego e surdo. Assim estava Balaão. Cego e surdo. Conclusão: Deus ainda usa as jumentas, Deus ainda usa as formas dele. Ele ainda grita no silêncio. Ele ainda livra no caminho errado com alertas discretos. Pare, ouça, discirna. O livramento de hoje pode vir da forma mais improvável, mas é Deus tentando salvar o seu amanhã. Essa é a palavra de Deus para o teu coração no dia de hoje. Porque às vezes você está tão ansioso para ouvir a voz de Deus. Você quer. Já viu aquela pessoa que fica de igreja em igreja buscando revelação? Ela vai na igreja, revelação. Vai na outra, revelação. É chamado do crente Kodak, né? Que quer revelação o tempo todo. Não. Deus usa várias formas. Deus tem várias formas de falar. O que você precisa é estar atento à voz dele. Que Deus fala. Enquanto Balaão estava na presença, ali no primeiro instante, Deus falou. Quando ele vai insistir em algo que Deus já tinha falado para não ir, ele começa a não enxergar, não começa a ouvir, porque já estava totalmente fora da direção de Deus. Esteja no centro da vontade. Esteja na direção do Senhor. Não vá pela direita nem pela esquerda, mas siga o caminho que Deus tem para a tua vida. Para você não errar, para você não falhar e para você ficar desorientado. Sai disso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te honre. Um ótimo dia para você e para sua família em nome do Senhor Jesus. Você que ficou até aqui no nosso vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo para mais pessoas ouvirem essa palavra.